Olá, estudante, saudações. Aqui é Thiago Benedetti, do Aprenda Mais, e estou passando aqui só para contar um relato relacionado ao dia que eu tomei a vacina da AstraZeneca e fazer uma associação disso, um paralelo disso com a sua rotina de estudo, certo? Então, prepara que vem historinha, olha só. História não, deixa eu só contar um relato, né? Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca há 2 dias atrás. E não sei se você já deve ter acompanhado, né, alguma coisa sobre essa vacina específica, né, ela costuma causar ali um efeito colateral, né, um pouco mais forte em algumas pessoas, né, ela costuma dar uma reação. E aconteceu comigo, né, eu tomei a vacina, tomei a primeira dose e tomei de manhã e já ali pelas 5, 6 horas da tarde comecei a ficar meio mole, meio esquisito e de noite, né, tive uma noite péssima, fiquei, né, tive tremores, febre, tremelique, fiquei, né, para dormir, fiquei batendo boca, fiquei com, enfim, calafrios bem profundos. No outro dia, não consegui trabalhar, estava arrebentado, né, com dores no corpo todo. Isso tudo como uma resposta da vacina, que para efeitos, né, gerais biológicos é bom, quer dizer que estou reagindo. Agora, qual foi o paralelo que eu queria trazer disso? Né? Esse momento de sofrimento, esse momento de dor, nem foi nada demais assim também, né? É interessante você analisar por qual viés. Aquela história, né? O que não me mata, me fortalece. Então, o que aconteceu com o Thiago depois de ter tomado a vacina e depois dessa reação? Né? O que está acontecendo? Meu sistema imunológico está ficando mais forte, então daqui a pouco eu estarei imune ao coronga, né? Lá na segunda dose, principalmente. Então, o que aconteceu? O momento de dor me tornou mais forte do que eu era, certo? O nome disso, né, o contexto que surge daí, é o que a gente chama de antifrágil, né, que é uma coisa que você precisa guardar, é uma palavra que você precisa conhecer, é um conceito que você precisa ter. Antifrágil é uma palavra que está relacionada a resistência e resiliência, né? Resistência é o quê? Resistência é dureza. Digamos que você é um estudante resistente. O estudante resistente é aquele que resiste bem às porradas que você vai levar, certo? Então, as porradas que você vai levar, o quê? É, de repente, uma chamada de um professor, é uma prova que você foi mal, é um simulado que você não, né, que você não foi tão bem, é alguma coisa que você não entendeu. Só que o resistente, ele tem uma dureza, ele tem uma resistência. Só que quando ele se abala, aí tudo se perde, né? Então, quando eu falo de resistência nos estudos, é uma resistência que você tem que ter na hora de fazer prova, é uma resistência no geral contra qualquer coisa que possa afetar você, qualquer pancada que você possa levar no seu contexto de vida de estudante. E claro, isso vale para qualquer coisa na vida, né? Na verdade, né? Então, o estudante resistente é aquele que aguenta a porrada, mas que quando abala, ele se quebra. Então, isso não é interessante para você. Estudante resiliente, ou a resiliência como um todo, é o quê? É uma ideia de que você tem uma certa resistência também, menor, você se permite se abalar, você se permite sofrer, né, danos, lesões ou qualquer coisa, só que você consegue voltar à sua condição anterior, certo? Então é aquele estudante que sabe sofrer, né, que sofre com a sua rotina, tem lá os seus problemas, mas ele volta e segue a vida dele. E o que é o antifrágil? O antifrágil é aquele estudante que sabe sofrer, que leva porrada, que se abala, só que quando ele volta melhor, ele volta mais forte, ele volta mais motivado, ele volta mais sábio. E por que eu estou falando disso? Né? Porque como eu sou professor de cursinho, dou aula no ensino médio, eu acompanho pessoas que estudam para Enem, vestibulares, dou treinamento para essas pessoas, faço orientação em relação a isso, eu monto plano de estudo, as pessoas me contratam para fazer plano de estudo, e eu acompanho, né, a vida de muitos estudantes, eu acompanho também os dramas desses estudantes, né, os dramas da vida e do dia a dia de quem estuda para Enem, por exemplo. E eu percebo que muita gente, né, quando se abala por alguma coisa, tem dificuldade para retornar. E tem muita gente também que foge do confronto, foge do enfrentamento, fugindo, por exemplo, de situações que possam abalar, como, por exemplo, um simulado. É impressionante como as pessoas têm medo de fazer provas e simulados, é impressionante como as pessoas têm medo do próprio julgamento, né? E aí o que acontece? Essas pessoas perdem uma oportunidade de se tornarem estudantes melhores, né? De ser um estudante casca-grossa. O que é um estudante casca-grossa? É aquele que estuda, que tem a sua rotina, que leva a porrada da sua rotina, que faz um simulado e vai super mal no simulado, mas que aprende com isso, né? Então, qual é a grande coisa que eu queria deixar aqui e qual que é o paralelo que eu queria fazer, né? Eu comecei falando da vacina que eu tomei, mas para trazer esse papo, né? De que aquilo que te maltrata num certo ponto pode também servir, né, de recurso para tornar você mais forte.
Então, o que normalmente maltrata um estudante, né? Quando a gente pensa em rotina de estudo para Enem, por exemplo? O que maltrata são resultados ruins. Né? Ou seja, você fez um simulado, fez um micro simulado, fez um processo avaliativo. Isso vale também para você na escola, né? Nas provas do ensino médio. Isso vale para você no ensino superior, nas provas e avaliações do ensino superior. Isso vale para você que está estudando para a OAB, para vestibular e para concurso público. Tanto faz. Todo mundo já levou porrada de uma prova. E o que você tem que fazer? Você tem que aprender a errar. Você tem que gostar do erro, tem que buscar o erro como um recurso de crescimento pessoal. Quando você vai mal numa prova, né, ou quando, por exemplo, assim, fiz uma prova de 45 questões e eu errei 20, você não pode falar assim, beleza, errei 20, segue a vida, resiliência. Não, não é isso. Você tem que fazer o quê? Errei 20 questões? Então, peraí, vamos ver por que eu errei essas 20 questões. Foi falta de conteúdo? Foi falta de atenção? Foi falta de estratégia? Eu tive problemas de interpretação? O que aconteceu? Então, você precisa verificar por que você errou. O que aconteceu? O que justificou o seu erro? E trabalhar na solução disso. Não que você não possa errar de novo, mas que quando você erra, né, para quando você errar, você aprender a lição disso. Aquela história, né? O pior erro é aquele com o qual você não aprende nada. Então, na sua rotina de estudante, né, quando você enfrentar situações que são complicadas para você, lembra que elas vão servir para tornar você mais forte, para fazer de você um estudante mais casca grossa, certo? Então, não tenha medo de errar. Aprenda a errar. Esse que é o grande ponto. Tem muita gente, né, que eu vejo se abalando na sua rotina de estudo porque, nossa, acabei de ter uma aula de física e aí fui lá e fiz 10 exercícios e errei 8. Nossa, então eu já sou burro, não tem mais jeito, não vou conseguir. Então, né, lembra que não é bem assim que funciona, tá? Coloca na tua cabeça que o que você precisa é aprender a lidar com seus erros e usar isso como uma escada para crescer. Isso é desenvolver o seu lado antifrágil. Isso significa que você se tornará um estudante antifrágil, certo? É aquele que leva porrada, que apanha, mas que com isso cresce e se torna mais sábio, tá bom? Então, se você puder, deixa um comentário aqui dizendo que segue aprendendo, tá? E me conta aqui também se você já passou por alguma situação assim, né? Você já passou por algum momento que te abalou dentro da sua rotina de estudos, a tal ponto que fez você parar, que fez você desistir, mas que depois que você superou, você percebeu que era mais forte que aquilo, que você se tornou melhor do que você era, que é esse que é o grande ponto aqui, né? Quando você tem dificuldades na sua rotina, seja lá qual for a natureza dessa dificuldade, você tem como superar. Você tem como pensar estrategicamente como superar essas dificuldades. E quando você supera, por mais difícil que isso seja, quando você supera, você se torna um estudante mais forte. E esse é o objetivo, tá bom? Então, deixa teu comentário me contando se você já passou por algo assim. Não esquece de deixar aquele like, tá, nesse vídeo, de assinar aqui o canal e, se puder, né, compartilha esse tipo de fala com algum colega seu que está passando por algo assim, que precisa ouvir isso, tá bom? Te vejo numa próxima aula.